Olá, assinantes do Panorama Farmacêutico, sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais uma edição do Panorama Talks, nosso programa dedicado ao mercado de medicamentos de especialidades. E hoje vamos falar um pouquinho de números, projeções já para esse próximo ano. E nada melhor do que para falar de números e receber Glauco Marcondes, que comanda a área de Specialty Care na Close-Up International. Glauco, obrigado aí pela presença mais uma vez. Eu que agradeço a oportunidade de compartilhar algumas análises que o Close-Up faz com frequência e te agradeço bastante a oportunidade. Maravilha. Glauco, bom, estou me baseando nos dados que mais recentes, né, que nós tivemos acesso, com referentes aí aos últimos 12 meses até agosto, e a gente está falando de um movimento, considerando só os medicamentos hospitalares, né, digamos assim, do canal institucional, quase 80 bi, e com crescimentos percentuais expressivos na faixa de 14 a 25% nos últimos 5 anos. Fala um pouquinho sobre esse mercado, Glauco, que, né, como ele vem se consolidando, né, dentro da plataforma da cadeia farmacêutica como um todo e o que que a gente pode inferir a partir desses dados aí de referentes mais propriamente a 2025. Eu acho que primeiro precisa haver uma compreensão de que a indústria farmacêutica sempre olhou o mercado como farmácia e canal hospitalar, né? E a gente precisa entender que dentro do canal hospitalar você tem duas categorias de produto. Aqueles produtos que são especificamente hospitalares, que são de consumo hospitalar, eu costumo simplificar e dizer aqueles produtos que você não encontra nas farmácias tradicionais. Mas também você tem produtos do dia a dia, uma dipirona, um ibuprofeno, que são consumidos dentro do hospital. Então, quando a gente olha o canal hospitalar, é interessante a gente olhar esse bloco de produtos que são aqueles destinados ao consumo hospitalar ou aqueles produtos de mais alto custo, de maior complexidade, que nenhuma rede de farmácia vai ter condição de disponibilizar esse produto em todas os seus PDVs, né? São produtos de alto custo, de uma demanda menor, né, de unidades. Então, isso faz com que se gere uma necessidade de atendimento desse tipo de medicamento. E como eu havia comentado com você anteriormente, essas farmácias especiais, que erroneamente se chama de delivery, porque as farmácias tradicionais também fazem delivery, né, de medicamentos, mas são aquelas farmácias que não têm loja física, que elas atendem por um site, por um 0800, e que são as responsáveis pelo fornecimento desse tipo de medicamento. E você tem razão, quer dizer, é um setor que vem crescendo muito em função do valor agregado desses produtos, né, em valores. Em unidades, a representatividade é baixa, porque são produtos para doenças específicas, mas de alto valor monetário, e isso faz com que esse mercado seja impulsionado em função de lançamentos, né, de novas tecnologias que estão chegando ao mercado, e muito também em função da ampliação do acesso a essas medicações. Quer dizer, a chegada de biosimilares faz também com que o preço caia e o acesso aumente a esse tipo de produto, né? Que a grande questão desse grupo de produtos de alto custo é o acesso. 95% da população brasileira não tem condição de pagar um produto desse. Então, ou a fonte, ele precisa de uma fonte pagadora por trás para que ele tenha acesso a esse produto. Então, tem toda uma complexidade de o governo incluir novas tecnologias e começar a fornecer essas novas tecnologias, e as próprias fontes pagadoras privadas também avaliarem a disponibilidade desse tipo de produto. Então, só para falar em grandes números, né, o mercado farmacêutico total hoje está em torno de 260 bi, 31% desse mercado é canal hospitalar, como a gente chama tradicionalmente de canal hospitalar, então são os 80 bi que você mencionou,
E desses 80 bi, 60, 70%, vamos arredondar já de uma forma clara, ou seja, 56 bilhões são constituídos por esses produtos que eu chamo de produtos especiais. Tá? Então, a configuração. E com uma tendência forte de crescimento, esse grupo de produtos ele cresceu 16% no último MAT, quer dizer, é o grupo de produtos que mais cresce, com exceção daqueles produtos para obesidade, né? Os Monjaro, os Ozempic, esses produtos deram uma distorcida Torce um no pouco a grupo. média. Eu ia chegar nesse Pois é, tópico. mas tirando essa onda dos produtos aí metabólicos, né? As injeções, as famosas injeções, esse mercado é o mercado que mais impulsiona e muito em função dos oncológicos, viu, Leandro? Os oncológicos são o carro-chefe desse segmento que nós estamos comentando aqui. Muito bom. E assim, nós estamos falando de não só de um aumento expressivo em valores, né? Mas o aumento da representatividade, né? Esses produtos especiais, por exemplo, até 21 representavam 59% da demanda Uhum, total, né? Hoje já uhum, caminham para 70%. exatamente. Então, é algo bem chamativo, né? Eh, Você identifica, claro que tem um movimento, obviamente, da indústria farmacêutica, né? Mas você analisa outro aspecto que seja que tenha justificado essa grande alta na demanda? Algum fator demográfico, algo fora, né, do setor em especial? Não, eu acho que, já comentei aqui em outras ocasiões, né? É, as necessidades médicas não atendidas hoje, elas vão de encontro a esse tipo de produto, né? Então, se você olhar para uma hipertensão, a própria diabetes, já existe um arsenal terapêutico muito interessante. Agora, quando a gente fala de câncer, quando a gente fala de doenças imunológicas, de doenças do sistema nervoso central, ainda existe uma oportunidade muito grande para que novas terapias cheguem, né? Tanto que, se você olhar o pipeline das empresas que fazem pesquisa primária, né, que fazem pesquisa básica, ele é muito voltado para esse tipo de doença, né? Você pegar as grandes multinacionais e for dar uma olhadinha no que vem pela frente, a grande maioria são produtos para esse tipo de doença que eu venho comentando aqui com você. Mas também não podemos deixar de levar em consideração o acesso, né? À medida, nenhuma droga, raramente uma droga é lançada e disponibilizada imediatamente. Tem todo um processo de incorporação desse medicamento. E à medida que essas drogas vão sendo incorporadas nas fontes pagadoras, seja ela pública ou seja ela privada, cada vez que você incorpora um novo medicamento, o mercado cresce, né? Então, você vai saltando, né? A indústria lança um produto, ela inicialmente ela atende ao setor privado, que tem um acesso melhor do que o público. Infelizmente, ainda a questão da judicialização é muito forte no país, né? As drogas são lançadas e o paciente acaba entrando com ações judiciais para poder obter a droga, mas à medida que ela é incorporada, você imagina aquele pool de pacientes que estavam aguardando um tratamento e não tinham acesso? A hora que você incorpora, todos aqueles pacientes são incorporados de uma maneira muito rápida, né? Porque o médico está esperando essa oportunidade de poder prescrever a droga para todo mundo. Ele, às vezes, não prescreve por falta de acesso, né? Então, basicamente, o que acontece é exatamente esse fluxo. A droga lança, ela entra no setor privado, mais tardiamente no setor público, e ela vai saltando de etapas. Como são drogas invariavelmente de alto custo, cada vez que isso acontece, o mercado salta. Então, a tendência é que isso persista, né?
E um outro elemento interessante é que, por exemplo, com o câncer, né? Nós não estamos curando o câncer, salvo exceções. Nós estamos cronificando o câncer. Então, da minha visão, eu acredito que o câncer ele tem uma tendência de ficar uma doença crônica, de você vai viver com o câncer controlado por um determinado medicamento durante algum tempo de vida que você tenha. E isso faz com que também a demanda de medicamentos aumente substancialmente à medida que eu prolongo o tempo de uso desse medicamento. Obviamente, a oncologia é majoritária, né? A gente percebe claramente pelos números, né? Representa mais ou menos 30 bilhões contra praticamente 7 aí de Exatamente. imunologia. Mas eu queria. A gente volta para a oncologia daqui a pouco para entender um pouquinho como está o trabalho da indústria atualmente em relação a esse segmento, mas queria puxar um pouquinho para a imunologia, que vai um pouco ao encontro do que você comentou há pouco, né? Nós tínhamos até 2021 21 marcas disponíveis nesse mercado, hoje são 39. O que motivou essa explosão, Glauco? Né? A que você atribui esse fenômeno que naturalmente estimulou a demanda? É, primeiro porque essas drogas para imunologia, elas funcionam por um determinado período. Então, um paciente hoje, ele inicia com uma droga e essa droga vai falhar em algum momento. Então, havia sim a necessidade de você ter alternativas com mecanismos de ação diferentes para que a hora que ele falha com um determinado mecanismo de ação, eu troco o mecanismo de ação e tenho uma nova possibilidade. Então, quando você olha um paciente, por exemplo, de artrite reumatoide, que é uma doença imunológica, esse paciente ele já pode estar aí no seu quinto biológico, né? Ele já tomou o primeiro, o segundo, o terceiro, e esse produto, com o decorrer do tempo, ele falha no seu efeito. Então, isso torna o mercado atrativo na medida que eu vou ter uma necessidade de ter novas drogas para poder dar continuidade ao tratamento desses pacientes, né? E dentre essas marcas que você mencionou, que existe esse aumento exponencial de marcas, nós devemos considerar os biosimilares. Mas, apareceram e vão aparecer, né, daqui para frente. Isso vai dar uma mudança drástica no mercado. O biosimilar é o genérico de lá de trás, né? Ele vai ter o efeito que o genérico teve lá atrás. Ele é um produto com a mesma eficácia do original, porém com um custo bem mais barato. Então, quando a gente fala, e você está falando, nós falamos aqui de 21 para 39, mas se você retroagir para 10 anos atrás, eram 5 marcas, né? Então, nos últimos 10 anos, realmente, muita empresa estudando novas tecnologias e novos mecanismos de ação, e o efeito dos biosimilares, que até enquanto a patente existe, o biosimilar não tem espaço, mas a partir do momento que a patente expira, aí o biosimilar entra e baixa o preço. Para mim, a grande questão para um país como o Brasil é que se você pegar uma droga que custa R$ 10.000 e lançar um biosimilar que vai custar 40% a menos, R$ 6.000, continua sendo um problema de custo. Diferente do genérico, né? Que eu baixo uma droga de R$ 100 para R$ 50, puxa, aí eu estou aumentando a possibilidade de acesso. Mas uma droga de 10 e uma droga de 6, pouca gente tem condição de pagar esse valor mensalmente para manter o seu tratamento. Mas eu acho que a tendência é exatamente essa. Alguma coisa nova vai surgir, mas eu acho que quem vai, à medida que o tempo vai passando e os próprios médicos vão perdendo a resistência ao uso de um biosimilar, a tendência é que o biosimilar seja majoritário nesse mercado também com o decorrer dos anos.
Interessante. Agora, voltando para o segmento de oncologia, né, tem uma análise muito interessante que você faz sobre o investimento, e aí partindo um pouco mais para para a veia, né, da indústria farmacêutica. Você entende que existe hoje, uma categoria, embora essa categoria seja majoritária, o investimento promocional estaria superdimensionado. Vamos É, explicar para os nossos espectadores um pouquinho essa equação e como você enxerga esse cenário atual. essa é uma provocação da minha parte, né? Eu sou oriundo da indústria farmacêutica, né? Eu sou, apesar de médico, ter exercido medicina por alguns anos, e depois eu fui para a indústria e trabalhei nessa área de especialidades durante toda a minha carreira na indústria, né? De repente eu vi uma explosão de visitas médicas, né? Então as empresas começaram a fazer assim: eu tenho 3 tumores que eu trato com droga, com a mesma droga, ela tem diferentes indicações. Ao invés de eu mandar um representante para o médico para falar dos 3 tumores, eu vou mandar 3 representantes para o médico. Cada um vai falar de um tumor diferente, né? Isso começou lá atrás. Uma empresa começou a fazer isso. E as outras empresas começaram a seguir o modelo. A conclusão que nós chegamos hoje é, esse mercado, a gente não pode esquecer que é um mercado muito concentrado em relação a decisores, né? Então, quando eu penso que eu tenho dentro da oncologia um número expressivo de médicos, na verdade, quem decide é um número muito pequeno. Então, nós estamos falando aqui, quando a gente categoriza esses médicos, nós estamos falando de 340 médicos fazendo 60% do negócio, né? E quando eu transformo as equipes de venda em visita, eu chego a 71 mil contatos em cada ciclo promocional de 30 dias. Agora você imagina, se eu tenho 300 e poucos médicos que fazem o negócio e 71 mil visitas disponíveis, como é que essa conta fecha? É impossível. Então, hoje o que acontece, se você conversar com qualquer representante da indústria sobre a dificuldade de visitar um oncologista hoje, ele vai comentar com você que às vezes ele fica 2, 3 meses sem conseguir visitar o médico, porque senão o cara não vai fazer mais nada. Ele vai passar o dia dele recebendo representante. Recebendo visitante, Não só. tem jeito, né? Então, uma hora, isso vai ter que mudar, porque o custo de aquela história, eu não me lembro, eu não sei exatamente agora, mas no tempo que eu estava na ativa na indústria, cada visita médica custava em torno de US$ 100, né? Então, cada vez que o representante entra no consultório do médico, custa US$ 100. Se você pensar no custo desse profissional, em tudo que envolve, e dividir pelo número de visitas que ele pode fazer. Então, assim, é um investimento que eu acho que a indústria vai ter que rever, porque é nítido, os números deixam claro, né? Para um setor onde a concentração é muito clara, né? Volto a insistir aqui, acho que é importante destacar: 340 oncologistas fazem 60% do negócio. Então, uma hora isso vai ter que se adequar, porque, na minha visão, há um desperdício de investimento nessa área muito claro. Não sei se eu conseguir dar um pouco desse panorama. Eu sei que muita gente não vai gostar do que eu estou falando. Vai ter muita gente que vai torcer o nariz para mim. Mas é fato, eu estou aberto a discussões para a gente. Né? E outra, eu tenho contato com pessoas que visitam médicos. Nós temos contato frequente, né? Com visitadores, com consultores da indústria que visitam médicos. E todos deixam muito claro a dificuldade que existe hoje em concretizar essa visita. É mais uma provocação, vamos dizer assim, né? Não, sem dúvida. É um Né? modelo que precisa naturalmente ser rediscutido, mas Perfeito. vou fazendo.
sem bola de cristal, obviamente, porque nós não temos, né? Mas acho que os dados ajudam a balizar um pouquinho o presente e o futuro. Como é que você vê 2026 em relação a essa classe de medicamentos e o que projetar e o que os dados eventualmente de 2026 podem trazer de novo? Eu acho que, assim, se a gente olhar lá para trás, ela vem mantendo uma tendência de crescimento bem constante, né? Sempre nos dois dígitos ali, em torno de 12, 15%. Eu não acho que vai haver grandes mudanças, nem grandes saltos para cima e nem perdas, porque, como eu disse, por mais que a perda de uma patente impacte, o acesso aumenta. Então, eu tenho aqui uma balança, né? Porque no setor retail, quando você perde uma patente, vamos dizer, o acesso aumenta um pouco, sim, mas o impacto não é tão grande assim, né? E como nós comentamos há pouco, à medida que o acesso vai aumentando na área de especialidade, o impacto é muito grande. Cada vez que o governo incorpora uma droga, essa droga dá um salto em vendas, dá um salto, né? Porque é aquela história, 75% da população que não tinha acesso passa a ter, né? Da noite para o dia. Então, eu acho que essa tendência de crescimento ela se mantém. Acho que a oncologia continua com grande força nesse setor, né? Nós vamos ter lançamentos, em todo ano teremos lançamentos não só de novas drogas, mas também de novas indicações para as drogas já existentes, né? Porque você sabe que em oncologia, às vezes a coisa funciona assim, né? Eu lanço uma droga para um tipo de tumor, mas eu estou estudando outros tumores. E à medida que esses estudos vão sendo concluídos, eu vou incorporando novas indicações para essa droga. Então, não só os lançamentos, mas as novas indicações das drogas já existentes vão fazendo com que esse mercado seja impulsionado. E eu acho que a tendência é de que ele continue crescendo e ganhando representatividade no mercado, né? Então, os 30% que ele representa hoje, na minha visão, ele vai crescendo cada vez mais e acho que assim, se a gente traçar uma linha no futuro, acho que esse mercado se divide em dois, em 5 anos, mais ou menos, nós vamos ter meio a meio aí, né? Metade do setor hospitalar e metade do canal retail. Bacana, Glauco. Bom, mais uma vez, dados muito elucidativos, né? E vamos acompanhar de perto esse mercado, né? Eu acho que tem Obrigado. um outro ponto, eu não sei como é que nós estamos de tempo, Leandro, Fica mas tranquilo, a palavra é e sua. talvez numa outra oportunidade a gente possa se aprofundar um pouco mais sobre esse fenômeno daquelas farmácias especiais, né? Aquelas farmácias especiais elas vêm com um crescimento muito interessante, exatamente pelo perfil das drogas, né? Como é que você vai ter uma droga de R$ 10.000 ou mais até 10.000? Eu estou chutando baixo, disponibilizada no PDV, né? Então, à medida que eu vou lançando novas drogas, eu tenho necessidade de ter um canal de distribuição para essas drogas. E o interessante é que, no passado, as drogas eram todas injetáveis para esse tipo de doença, né? Então, o cara tinha que ir para dentro de um hospital para poder receber o medicamento. Hoje, tem muita droga oral e muita droga subcutânea, intradérmica, que o paciente toma em casa, né? Então, essa mudança no perfil da droga fez com que surgisse a necessidade de você ter farmácias especiais que atendam o paciente direto. Eu não preciso ir até o hospital. Eu entro em contato com essa farmácia e eu mesmo faço a aquisição do produto porque eu vou tomar em casa, eu não preciso estar internado, né? Para tomar medicamento oral, eu tomo dentro da minha casa, né? Então, esse é um setor que eu acho que vale a pena depois a gente abrir um capítulo especial para ele, porque hoje, por exemplo, nós já sabemos aqui no Closap
que já mapeamos, são 51 mil médicos que já enviaram pacientes para esse tipo de canal. Então, você veja como vai ganhando importância, das mais diversas especialidades, tá? De todas as especialidades. Aqui nós não estamos falando só de oncologia, não. Aqui nós estamos falando de até dermato, gineco. Então, assim, hoje o portfólio dessas farmácias é muito interessante. Então, é um setor que, se você olhar para 15 anos atrás, era um setor bem pequeno, mas que hoje tem grandes players trabalhando com esse tipo de atendimento, de canal de distribuição mesmo. Mas, Olhando para esse mercado, interessante. e que se encaixa perfeitamente com esse tipo de produto que a gente está conversando sobre. Muito bom. Já dá deixa para um próximo Essa papo, deixa para uma próxima uma pauta conversa. mais abrangente aí. Glauco, mais uma vez, Panorama Talks, agradece a sua presença e as portas seguem sempre abertas. Grande abraço. Não, Leandro, muito obrigado. E eu gosto sempre de dizer, hoje o Close-Up tem muita ferramenta de avaliação desse mercado. Nós evoluímos muito nas ferramentas e eu convido a todos os ouvintes aí para nos procurar e conhecer as ferramentas que a gente tem dentro de casa hoje para avaliar um pouco a performance do mercado. E te agradeço mais uma vez a oportunidade aí de conversar com vocês. Obrigado, Glauco. Leandro, um abraço, viu? Até a próxima. E aí, curtiu mais essa entrevista do Panorama Talks? Então fica a dica para você se inscrever no canal, ativar as notificações e não perca essa série de reflexões sobre o mercado brasileiro de medicamentos e especialidades. Curta o Panorama Talks no Panorama Farmacêutico, nas redes sociais e nos nossos grupos de mensagem. Um grande abraço.